Olá a todos! Fazemos parte da Faculdade FASEC, Faculdade de Sertão Central, Fórum Rio Tauba, curso Pedagogia, turma B. E hoje iremos falar sobre a Primeira República, que vai do período de 1889 a 1930. Vamos entender como funcionava a educação no Brasil naquela época e iremos fazer um questionamento se hoje teve alguns avanços. Vamos ver que a educação na Primeira República teve avanços importantes e naquela época a maior parte da população, na verdade 65% da população, era analfabeta, porque as escolas eram divididas entre as pessoas que tinham recursos, que poderiam estudar, e outras que não poderiam estudar. Mas hoje nós vemos grandes avanços, onde a cada dia estamos melhorando e a cada dia temos avanços. E para começar, levantamos uma questão. A escola no Brasil sempre esteve ao alcance de toda a população? Nem perto. A Primeira República foi de 1889 até 1930, também chamada de República Velha. O país estava saindo do Império, entrando na República com um discurso de modernizar tudo. Na teoria, educação era prioridade. Tinha até o lema positivista, ordem e progresso. Na prática, a Constituição de 1891 jogou o ensino primário para o colo dos estados e o governo federal lavou as mãos. E nessa divisão aí, quem vocês acham que se deu? As elites, óbvio. Os estados ricos, tipo São Paulo, conseguiram montar a escola. Os mais pobres não. E 70% do Brasil morava na zona rural nessa época. Adivinha quem ficou sem escola? Enquanto isso, a política do café com leite mandava no país. Poder político e econômico decidia quem estudava. Exato. A grande inovação do período foram os grupos escolares. Surgiram em São Paulo em 1893. Era a escola moderna, prédio bonito, várias salas, ensino seriado, diretor, só que ficavam no centro das cidades para a classe média. Para o resto do país, sobravam as escolas isoladas, uma salinha, um professor só com um aluno de 7 e de 15 anos, tudo misturado. Vocês conseguem se imaginar tentando estudar assim e ainda tendo que trabalhar na roça desde cedo? Impossível, por isso dado é bruto. Em 1890, 82% dos brasileiros eram analfabetos. Em 1920, ainda eram 65%. A República acabou e 2 de cada 3 pessoas não sabiam ler. E sem ler nem escrever, como é que o cara ia conseguir emprego melhor ou até votar? Porque analfabeto não votava, né? E tem uma história bizarra. A Reforma Rivadavia de 1911, o governo decidiu dar liberdade total de ensino. Tirou exames, tirou diploma obrigatório, virou festa. Abriu faculdade de fundo de quintal em todo canto, durante 4 anos, e foi um debate. Isso que a gente está falando aumentaria a desigualdade ou não? Com certeza, porque só quem já tinha grana estudava no secundário e superior pago. O ensino público de qualidade não chegava para a maioria. Então a escola que devia diminuir a desigualdade acabou mantendo ela. Quando a gente olha para esse período, vê que o Brasil perdeu tempo demais. Falaram em formar cidadão republicano, mas não deram ferramenta para ele ser cidadão. Só no final dos anos 1920 que os educadores começaram a se organizar de verdade. Criaram a AB em 1924. Nomes tipo Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo começaram a berrar que sem escola pública para todos não tinha república. E hoje a gente ainda sente reflexo disso? Sente demais. Claro que hoje tem muito mais acesso que em 1920. Mas a lógica da escola boa para quem pode pagar ainda existe quando a gente compara pública e particular. E regional também. Tem estados que investem pesado em educação e tem outros que a escola cai aos pedaços. É quase a mesma descentralização maluca de 1891, só que o Fundeb para tentar consertar. Ou seja, a gente já avançou, mas a briga por educação de qualidade para todos começou lá atrás e não terminou. Para finalizar, vimos que a educação na Primeira República teve avanços importantes, como a criação dos grupos escolares.
Porém, na prática, o acesso ao ensino continua restrito. A maior parte da população permaneceu excluída da escola, o que manteve altos índices de analfabetismo. Em 1920, ainda tínhamos 65% dos brasileiros sem saber ler e escrever. Entende, esse período nos ajuda a perceber que muitos dos desafios da educação atual têm raízes históricas. É uma questão para refletir. Com isso, deixamos a pergunta: o Brasil conseguiu superar totalmente essa desigualdade no acesso à educação ou ainda tem caminhos a percorrer? Fica o questionamento para vocês responderem e refletirem. Agradecemos a todos pela atenção durante a apresentação. Encerramos o trabalho por aqui. Obrigado.